Tá me ouvindo direitinho aí? Estamos. Ah, é porque meu irmão que arrumou meu computador, sabe? Ah, aí foi bom. É difícil, mas é um desafio costurar figurinha de Davi. Consegui entrar pelo computador, consegui. É porque não estava Eu conseguindo só entrava falar. pelo celular. Mas eu consegui entrar pelo computador. Aqui é Oh, os mas eu dois, já te ensinei computador, várias vezes a entrar pelo computador. Mas só que eu não tinha celular, WhatsApp baixado web. Eu não tinha o WhatsApp no computador. Mandei configurar e tirou. Eu consegui conectar de novo. Ah, eu abaixei, foi o Zoom no meu computador. Eu não uso o WhatsApp. Eu instalei ele no meu computador e já ia direto nele. O meu até reunião diretamente da França, pelo Zoom. Olha, Tanto que entrar chique. pelo computador ou pelo celular, que é mais fácil. Olha que chique. Eu estou indo lá na França. Vamos começar uma reunião amanhã. 19 horas, 18 horas, falei 19 eu tenho reunião conosco, né? A nossa é às 19h30. Ainda bem. Beleza. Eu gosto de colocar 19h30, porque dá tempo do pessoal entrar, né? Não, é mais fácil, é melhor mesmo. Deixa eu desconectar meu áudio, porque senão Tá não bom. quero falar muito. Beijos. Beijos. Boa noite a todas. Beijos. Boa noite, Davi. Deixa eu botar um aviso lá que nós já estamos na sala. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Vera. Quem já entrou? A Silene, Sandrinha, a Terezinha, Franciele, o Davi. Boa noite, Ó. Andrezinho. Boa noite, Sandrinha. Tá linda. Silene, tudo bem? Oi, Davi. Oi, Franciele. Oi, dona Terezinha. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Boa noite, Oi, você. joia? O pessoal está entrando. Boa noite, seu Osíris. Boa noite.
Dá um tempinho para o pessoal entrar. Nós estamos aguardando mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. Boa noite, Vandinha. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Boa Oi, noite, Jéssica. Wanda. Boa noite, Boa Genival. noite. Boa noite. Cadê a Palmira? Senti falta dela. Ah, oi, Rosa. Boa noite, tudo bem? Bem, você? Boa noite, Wanda, Dona Terezinha, Vera. Boa noite. Agora eu estou bem. Silene, já são 19h10. 19h08. Tem mais alguém que está na programação que não está na sala? Não, todos que está na A Rosa programação Aziz estão está na aí, sala. né? Então pode começar. Então tá. Vamos fazer com quem está aqui. É. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro da Academia da Magia da Leitura. Para dar início, eu convido a senhora Sandra para as palavras de boas-vindas. Boa noite a todos. Boa Sejam noite. todos muito bem-vindos à nossa aula da magia da leitura, né? Que realmente essa aula de hoje possa ser, como fala a própria aula, mágica, né? E no livro da Educação Soca, o presidente Queda deixa uma frase aqui. Ele fala assim: educação por um modo de viver. Uma nova e grandiosa filosofia de humanismo será o manancial de uma nova educação e cultura. Se educadores imbuídos de ardente devoção à educação humanística se empenharem assídua e incansavelmente em estudar e se aprimorar, fomentarão um impulso decisivo numa revolução educacional. Iluminará o futuro com grande luz da esperança. A educação humanística, fundamentada na dignidade da vida, se transformará na corrente principal da educação do mundo todo. Então, uma boa aula a todos. Muito obrigada, Sandrinha. E com essas lindas palavras, né, a gente dá continuidade à nossa aula. E convido agora a senhora Terezinha para a leitura do Diário de Bordo. Boa noite a todos. Boa noite. Diário de bordo. Aula de encantamento da RM Norte, 27 de maio de 2022. Tivemos como apresentadora palavras de boas-vindas e diário de bordo com a senhora Vera.
foi apresentado um vídeo de sensibilização com o título A Gente Se Acostuma. Vivência literária. Tivemos a Franciele, com o tema sobre a leitura de mensagens e relatos. Meu livro do coração foi comigo, Terezinha. Falei sobre o livro O Velho e o Menino. Momentos BS. Nossa companheira Wanda falou do retorno do BS. Oficina. Momento de interação. Foi com nossa consultora pedagógica, senhora Silene, onde ela nos apresentou a maneira de como realizar nossas reuniões de palestra. Foi nos apresentando 4 vídeos, incluindo um vídeo musical Coldplay. Incentivos. Senhor Genival fez o incentivo. Agradecimentos. Senhora Silene fez as palavras de agradecimentos. Foto comemorativa. Responsável técnico pela senhora Vera. Muito obrigada a todos. Parabéns, senhora Terezinha. Muito obrigada. Silene, você quer que passe o vídeo 1 primeiro? Pode passar? Tá. Então, vou compartilhar com os senhores um vídeo. E se alguém não conseguir ouvir, aí me avisa, tá bom? Um grupo de pessoas celebrou pela primeira vez o Dia da Terra. Foi há 50 anos. E o que é que aconteceu neste escasso lapso de tempo? Há poucos meses, as florestas ardiam na Austrália, extinguiam-se colónias de animais e plantas raras. A Sibéria tinha temperaturas de primavera. Nova Delhi fechou não por causa de um vírus, mas por causa da poluição atmosférica. O gelo estava mais fino do que nunca. Agora, o mundo parou. Os seres humanos limitam-se a sobreviver. E o que é que acontece? É que os animais voltaram. As cores voltaram. Há pássaros pretos de bico laranja. As cidades, Nova Delhi incluída, saíram do nevoeiro. As águas nos mares e nos canais de Veneza estão azuis, da cor do céu, o céu que nos protege. Pode parecer provocador, mas as consequências do novo vírus não são todas dramáticas. Para o planeta que nos acolhe, o vírus significa um momento de alívio e um suspiro profundo. O suspiro do planeta. Bom, como os senhores puderam perceber, hoje a aula será falada sobre o meio ambiente. Maravilhoso o vídeo, né? E agora, dando continuidade, eu convido a senhora Franciele para o Livro do Coração. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom revê-los. E ótimo.
O livro do coração de hoje que eu separei é este aqui, ó. Quem Ama, Educa, de Samitiba. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu ganhei esse livro de uma amiga minha 10 anos atrás, né? Quando meu filho de 5 anos começou a apresentar alguns problemas. E aí, ele me ajudou bastante mesmo, na educação dele, né? No cuidado, porque às vezes a gente, pai e mãe, quer proteger. Nem sempre o caminho é só proteção, né? A gente tem que aprender a dizer não, saber quando dizer o sim. Então, esse livro ele me ajudou bastante. Eu queria estar lendo só um trechinho que ele fala o seguinte, fala sobre felicidade, que diz assim: os pais podem dar alegria e satisfação ao filho, mas não há como lhe dar felicidade. Os pais podem aliviar sofrimentos enchendo-os de presentes, mas não há como lhe comprar felicidade. Os pais podem ser muito bem-sucedidos e felizes, mas não há como lhe emprestar felicidade. Mas os pais podem aos filhos dar muito amor, carinho, respeito, ensinar tolerância, solidariedade e cidadania, exigir reciprocidade, disciplina e religiosidade, reforçar a ética e a preservação da terra, pois é tudo isso que se compõe a autoestima. É sobre a autoestima que repousa a alma, e é nessa paz que se reside a felicidade. Então, assim, é um livro que eu super indico para vocês. E esse é o meu livro do coração de hoje. Muito obrigada. Excelente, Franciele, gostei muito. Vou querer ler esse livro também. Muito obrigada. Bom, pessoal, e agora eu convido o senhor Osíris para falar do Momento BS. Boa noite, senhor Osíris. Boa noite. Boa noite. Falar do Momento BS, falar do BS, né, é uma coisa muito, assim, gratificante, né? Que é a gente, quando nós fomos todos presenteados, né, com esse BS maravilhoso, né? Que o Sensei presenteou todos nós. Assim, nós temos que fazer a nossa divulgação agora, né? Para cada membro, né? Cada pessoa, para estar assinando, para estar conhecendo o presidente Queda, né? A gente está divulgando esse impresso, né? Cada vez mais. O impresso, a revista 10, né? Então, tudo isso, assim, depende muito da gente. A gente só tem um débito de gratidão com o Sensei para divulgar cada vez mais esse BS. Todos os dias, né? Que encontrar com a pessoa, pergunta, né? Se a gente puder, a gente pode, não assina, né? Conversar para ver se nós conseguimos chegar naquele limite que a gente precisa de estar, né? Ensinando, que cada vez o membro que lê um pedacinho do BS, ele já vai compreender o que é a BSGI, o que é a organização, né? Sobre as orientações do Sensei. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Osíris. Muito obrigada pela sua colaboração. Bom, e agora, para a segunda parte, né, da nossa aula, teremos agora a vivência literária, uma oficina com a nossa coordenadora, com a nossa consultora pedagoga Silene. Silene, é com você. Não tem pouco, não? Não. Dividir aqui embaixo, fica barato, né? Poxa, fecha aí. Pessoal, boa noite. Boa noite. O tema da nossa aula hoje, eu escolhi, né, um tema ligado ao consumo, né, e fala um pouco sobre a história das coisas, né? Então, a aula sobre o consumo e o meio ambiente numa sociedade capitalista, tá? Antes da gente entrar no vídeo, né? Esse vídeo ele tem 21 minutos. Ele é um pouco longo, mas é necessário para a gente entender a sequência direitinho. Então, a aula vai girar toda em torno desse vídeo. O primeiro vídeo que passou lá, né, da sensibilização, ele fala sobre o Dia da Terra, mas aí ele mostra que momento
qual foi o momento mais assim crucial que o vídeo mostrou? Foi um momento bem atual. Sobre pandemia. E o que é que a gente observou quando ele fala que o ser humano passa a lutar apenas pela sobrevivência? Pode abrir o áudio, pessoal, para falar. Quando o senhor Círios vai falar, pode falar, senhor Círios. Assim, como você falou, momento, né? Foi, por exemplo, quando eles colocaram fogo, né, na Amazônia, que fez que tanto, né, quando fogo, né, acabando, para fazer sobrevivência, para, né, fazer agricultura, né, das pessoas. Então, assim, eu acho assim que é um momento muito crucial, né? Você vê, a gente teve a perda grande também, né, daquele cara, do Bruno, que eles mataram, né? Então, assim, por causa de ganância, né? Então, assim, eu achei o pessoal não está tendo, assim, a benevolência de como é que fala? De ter, né, a paz, né? Porque senão não vai, por exemplo, o meio ambiente é o que mais traz a paz para a gente, né? Se não tiver um meio ambiente tranquilo, nós não vamos ter tranquilidade, né? Certo. O vídeo, ele mostra também que quando chegou a pandemia, a gente esqueceu até do consumo, e como a pandemia obrigou a gente a ficar em casa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, obrigou as pessoas a se recolherem em suas casas, diminuiu o lixo, né? As águas dos oceanos, elas ficaram mais azuis, os animais voltaram a aparecer, até animais que estavam entrando em extinção, eles voltaram. O número de golfinhos nos oceanos, né, dobrou, né, o número de golfinhos. Então, assim, dá para perceber o quanto que nós somos nocivos ao planeta, né? Então, assim, e muita gente não aprendeu com isso, não aprendeu tanto que a gente viu que 2 pessoas foram assassinadas lá na floresta amazônica por motivo banal, né? Então, eles usam a pesca ilegal, eles pegam os peixes e o que eles fazem? Eles usam os peixes como isca para o boto e para o jacaré, porque a carne do boto e do jacaré é mais cara, né? Então, fazem contrabando, e tem também contrabando de droga por trás, tráfico de droga por trás de tudo aquilo lá. Então, assim, muitas pessoas aprenderam, e a gente percebeu que parece que o planeta ele respirou aliviado, né? Quando diminuiu o número de pessoas circulando, principalmente de carros emitindo gases. Muitas fábricas pararam suas atividades e deixaram de emitir gases também na atmosfera, né? Então, a pandemia ela veio com um propósito, né? Para nos mostrar que nós não somos dono de nada, né? E que nós temos que viver em harmonia com o planeta e com toda a biodiversidade. Aí agora, Vera, você passa o vídeo para nós, por favor? Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração, para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo, atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito.
E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo, e isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, aonde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100.000 químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa: os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim,
Pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva, que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia num emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos, e muitas mais saem como subprodutos, ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano? Então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde engraçado que custava $4,99. Na fila do caixa pensei, como $4,99 podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. $4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro, pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de coltan, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por $4,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que após o 11 de setembro, quando nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não, ele disse para fazermos compras. Compras!
Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema e ainda são usados 6 meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. 1. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte à sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebow articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse: o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo? Não é providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transportes seguros, ou sustentabilidade, ou justiça? Bens de consumo? Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, 2 das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico, mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo. Até computadores. Já reparou que quando compra um computador, a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro. E descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente. Tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Estive lendo sobre o design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto. Chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional, mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso, existe também a obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por 5 anos e a minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano brilhante que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos num ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta. Por isso não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado, ou em um anúncio. É para comprarmos sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral têm um papel importante nisto. Cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado com mais de 3.000 anúncios por dia. Vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viam em toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazer infelizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que o nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso,
a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes, mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos, e quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos, então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar, e podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa. Apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo para o lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Lembra daqueles tóxicos da fase da produção? Bem, queimar o lixo libera esses tóxicos no ar. Pior ainda, produz supertóxicos novos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem, simplesmente parando de queimar o lixo. E podemos parar hoje. Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também exportam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim, todos devemos reciclar, mas reciclar não é o suficiente. Reciclar nunca será suficiente por 2 razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas, não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável. Como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites, do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui salvando florestas, e aqui na produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de aterros e incineradores. E muito importante, em recuperar o nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo, um sistema que não desperdice recursos ou pessoas, porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto, e é baseada em sustentabilidade e equidade, química verde, 0 resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas. Já está acontecendo. Há quem diga que é irrealista, idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram, e nós também somos pessoas. Por isso vamos criar algo novo.
Gostaram do vídeo? Ele é um vídeo bem esclarecedor, né? E, assim, tem alguns pontos no vídeo que nos mostra que, como membros da HCAI, nós temos que ter consciência daquilo que a gente está consumindo, né? E é para isso que existe a SEDUC, para isso que existe a magia da leitura. É para a gente aprender de uma maneira didática, né? Como proteger o nosso ecossistema e como se proteger também de comprar produtos de empresas que têm mão de obra escrava, né? Tem trabalho escravo, de empresas que não se preocupam nem um pouco com a preservação ambiental, de empresas que contrabandeiam produtos de outros países, né, tipo a madeira da Amazônia, que ela é vendida, a sua maior parte, de forma ilegal para outros países, né? E isso, assim, a gente também deixar de ser consumista. E como membros da HCAI, né, e como praticantes do budismo, eu, por exemplo, eu aprendi que eu não tenho que andar na moda para agradar o outro, né? Que eu não tenho que deixar o meu cabelo cacheado de lado e alisar ele, porque lá na minha escola a maioria das meninas anda com o cabelo escovado, né? Que eu não preciso estar entupindo meu cabelo de tinta, né? Quem quiser é livre para isso, porque meus brancos estão aparecendo e é feio, né? Então, assim, o ano passado teve até uma colega que veio falar comigo, falei, não, se o dia que eu vou lá e dou uma tonalizada no meu cabelo é porque eu quero para mim e não para agradar os outros, sabe? Então, assim, me chamou a atenção aquela figurinha lá da menina com sapato diferente, as outras rindo, né, e apontando para ela. Então, hoje em dia, se a gente não faz parte das tribos que andam de acordo com que o capitalista dita, a gente é excluído. Só que nós, membros da HCAI, a gente não tem que se sentir dessa forma, porque a nossa felicidade ela está num outro nível, né? A nossa felicidade, ela nos nivela quando a gente está bem conosco mesmo. Então, a nossa revolução humana é que traz nossa felicidade, e não a roupa que a gente usa, o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, né? Isso aí qualquer um pode ter, mas a nossa felicidade absoluta, ela se resume na nossa revolução humana, né? Quando a gente, mesmo estando sozinho, a gente se sente bem. A gente se sente feliz com a felicidade do outro, né? Então, é por aí que a coisa funciona. Sobre o vídeo, eu gostaria que a Vera colocasse aquele coisa que eu mandei lá em PDF. Nós temos algumas questões. Só um minutinho que eu vou pegar lá. E somente assim uma curiosidade, né, sobre a questão das marcas. Aqui no Brasil, só para informação, nós temos algumas lojas, né, de departamento, de roupas, e que, assim, a gente tem que tomar consciência do que essas lojas representam. A Riachuelo, por exemplo, né, uma loja enorme que tem roupas mais baratas, roupas maravilhosas, nem tão baratas assim, né? Barato para mim, sei lá, no lojão de 20, comprar roupa. Mas a Riachuelo, por exemplo, ela foi processada a pagar a pensão vitalícia para um grupo de costureiras lá do Nordeste, que essas costureiras, né, elas trabalham em cooperativa e elas estavam trabalhando em péssimas condições, né? Então, assim, geralmente eles pagam essas pessoas, terceiriza a mão de obra, só que as pessoas elas não têm um salário digno, faz uma jornada de trabalho bem maior do que deveria, não usa os equipamentos de segurança, né, como óculos de proteção, máscara, por causa da fibra que solta. Algumas empresas também, com essa questão das pessoas virem da Venezuela para cá, da Bolívia, eles contratam esses bolivianos, essas mulheres venezuelanas, e colocam elas em regime de escravidão,
para trabalhar com salário bem baixo, sem carteira assinada, né? Então, assim, não é que a gente é radical, mas se eu sei que uma empresa ela tem esse tipo de conduta, para mim não me interessa dar lucro para essa empresa, porque eu estou dando lucro somente para o dono da empresa, e eu não estou dando lucro para os funcionários que estão lá nos bastidores trabalhando, e que a gente nem conhece quem é, né? Então, para isso que a educação existe. Esse é o propósito, né, da Educação Soca, é nos conscientizar, através do diálogo, de como que nós devemos conduzir a nossa vida para a gente também proteger o planeta, né? E como falou no vídeo, a gente percebe que vários movimentos eles estão surgindo, né? Então, assim, o exemplo maior é o CPAM, lá dentro da floresta amazônica, né? Que está ali fazendo pesquisas e cuidando da biodiversidade e também esclarecendo as pessoas. E tem vários movimentos, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão mais voltadas para uma alimentação saudável, elas estão mais preocupadas em olhar o rótulo dos alimentos, né? Para ver de que forma que eles são produzidos, né? Então, não precisa a gente se tornar vegano, mas a gente tem que ter um consumo de carne consciente, saber como que esse gado ele é produzido, né? Se ele é produzido de uma forma sustentável, se está invadindo terras, né? Se aquele dono da fazenda ele está degradando o meio ambiente, acabando com a biodiversidade para colocar mais pasto, né? Porque hoje tem criação de gado que é de uma maneira bem sustentável e que o gado vive ali em harmonia com a natureza, sem prejudicar tanto o meio ambiente, né? Então, a gente tem que estar sempre usando o meio termo, não precisa ser tão radical assim, mas como eu falo, usar o caminho do meio para a gente conseguir viver em harmonia, né? Então, vamos passar o material. Está dando para todo mundo ver? Tá. Meio ambiente e sustentabilidade. Pode passar. Aí tem o videozinho, né? História das coisas. Pode passar. Refletir em grupo. Aí eu vou fazer umas perguntinhas e vocês vão falando à vontade. O que acharam do vídeo? Qual a parte que mais chamou a atenção? Cite ao menos uma coisa que vocês não sabiam. Alguém quer falar? Eu falo. Bom, o vídeo eu achei, assim, fantástico. A parte que mais chamou a atenção foi do lixo incinerado. Para mim, incinerou o negócio, estava protegido ali. Nossa, pelo contrário. O lixo hospitalar era incinerado. Para mim, acabou ali coisa e tal, não tinha poluir nada, mas é o contrário, né? Polui tudo. Vai a poluição assim, sabe? Aumenta a poluição. Seria, né? O sítio, uma coisa que eu não sabia era isso. Para mim, o lixo incinerado, ele era incinerado e acabou, não ia causar nada mais, dano nenhum. Mas não, ele, pelo vídeo falou, ele mostra, ele polui mais o ambiente ainda. Mas, papi, eu que matei 3. Se você conseguiu conta ainda, não reclama. Pode falar. Não, Davi. Acabei. Então, o vídeo é magnífico, né? Muito importante. Depois eu quero ele. A parte que mais me chamou a atenção foi aquela parte que fala do consumo, né? Que a gente trabalha, aí para poder comprar as coisas, para poder... Aí você chega em casa, assiste a televisão, né? Já cansa e já olha, né, o que você vai comprar no outro dia, e chega em casa cansado de novo, né? E aquela roda que não sai daquilo ali, né? Então, achei muito interessante aquela parte. E a questão dos sacos de lixo também. Eu uso muito saco de lixo aqui na minha casa, muito mesmo. Eu vou começar a me policiar em questão disso. Eu achei bem interessante. E é muito interessante que era o videozinho que mostra as moças de sapato lá, muda o saldo do sapato, quando está na moda, as criticam lá, ri da cara da outra lá, coisa tal, kkk, que ela estava fora da moda. E a gente vive assim, essa onda de consumo,
de moda, sabe, de cabelo é assim, cabelo é aquilo outro, roupa tem que ser assim, calção mais apertado, mais largo, e você vai tentando, querendo entrar na onda, coisa e tal, e você nem percebe, sabe? Você está fora, você está sendo ridículo ali, você não está seguindo aquele padrão do momento ali, sabe? Mas vai e volta, né? Calça apertada, calça larga, vai tudo assim, o que o vídeo fala, né? Um ano joga o salto de sapato mais grosso, o outro ano já volta para o fino, e assim essa pessoa vai tentando seguir isso aí, né? E se perdendo nesse consumo exagerado, né? Só aumentando esse lixo, cada vez mais descarta o trash, cada vez mais descarta mais lixo, aumentando cada vez mais esse lixo aí, né? Deixa mais pessoas falarem agora. Vou calar meu vídeo aqui. Mais alguém quer fazer um comentário? Está fechado, seu Osíris. Oi, seu Elcio. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, vamos lá. Bom, o que me preocupa, sabe, assim, eu estou falando em relação à moda, né, de sapato, de roupa, me preocupa se eu critico ou não. Porque a HCAI é ensinado na HCAI, a educação soca, né, a respeitar o outro, a prezar o outro, independente de roupa, de sapato, de qualquer coisa. Eu tenho que respeitar. Isso a HCAI me ensinou, né? Que é uma coisa individual. A pessoa, ainda mais no mundo moderno, está do jeito que ela quer. Não é verdade? Ela faz o que ela quer. Desde que não denigre a imagem do outro, respeitando a sociedade como um todo. O que me chama, eu fiquei preocupado um pouquinho com esse vídeo aí, quando ela fala em relação ao leite materno. Tá? Que a mãe já, toxicamente, já passa o leite. Não há outra alimentação para a criança, a não ser leite materno. Então, se cabe a conscientização da mãe, isso a HCAI me ensina isso, a educação soca, no livro Ser Humano, você fala muito sobre isso, entendeu? Do que ela está se alimentando. Não é que o leite é ruim. Se ela estiver se alimentando mal, automaticamente as substâncias, as enzimas, as proteínas, o Davi pode falar muito bem sobre isso, que nessa área, é que faz mal para a criança. Então, não é o leite materno, não é verdade? Em relação ao consumo, sempre haverá consumo. Sempre haverá consumo. Não é verdade? Agora eu tenho que saber me barrar. Para que esse estado de ira, de avareza e de estupidez está dentro de mim? Concorda comigo? Para que eu tenho com isso? Na verdade, tem que consumir. Gente, se a mulher tem dinheiro e pode comprar, ela vai comprar. Certo? A gente tem que focar, pelo meu pensamento, como o Sensei fala, é no coração do ser humano. Eu falei na reunião passada, dia 20, segunda-feira foi falado, foi o dia do refugiado. Nós temos 27 milhões e 100 mil pessoas no mundo, no planeta Terra, entendeu? Refugiado, não tem lugar para ele ficar. Então, essas coisas que acontecem em relação ao lixo, ela falou muito de ali para daqui, para daqui. Eu queria perguntar para essa mulher quantas árvores ela plantou. Você está entendendo? Porque jogar pedra é fácil. Entendeu? Penso eu, né? Eu tenho que ter atitude. Quantas árvores eu plantei? Não, eu plantei. Né? Então, o budismo preocupa com o coração. Está aqui na livro da educação Soca, rapidamente para vocês, Sensei preocupa na Universidade Soca, o que é uma vida humana individual? Qual a relação entre o indivíduo e o ambiente físico em que ele vive? Qual a relação entre o indivíduo e o ambiente humano que ele vive? Quais são os problemas mundiais que afetam a paz, a cultura e a educação? É isso que a HCAI se preocupa, com a revolução do ser humano. É verdade? Independente de moda, para daqui, para dali. É isso que tem que falar para vocês. Obrigado. O que eu achei do vídeo, eu achei bastante esclarecedor. Muitas coisas, igual fala aqui, né? Tem coisas que a gente não sabia, não é? Igual o Elcio falou sobre o leite, né? Lá, que às vezes a mãe está amamentando o filho achando que está dando uma coisa melhor do mundo, porque a coisa mais que tem, mais nutriente, né? Que fala... Mais benéfica, né? É o leite materno, não é? Então, assim, a gente descobre
que ele também não é 100%. Por quê? Porque aquilo que a gente vive, no ambiente que a gente vive, aquilo que a gente come, é o que tem no ambiente, né? Tudo isso, né, que foi falado aí, é que faz com que esse leite materno não seja 100%, não é? Outra coisa também que me chamou atenção foi, assim, a gente compra, então a parte que fala assim, que a gente compra uma coisa, mas que a gente, como se diz, não está pagando, né? Não paga o valor que realmente aquela coisa representa. Não entendi muito bem, mas assim, como que chega a esse final aí, né? Porque a gente paga uma coisa, a gente compra uma coisa muito barata, né? E por exemplo, ela falou exemplo do rádio, né? Você compra um rádio de R$ 4, por exemplo. É barato, né? R$ 4 não, dólares, né? Dólares. Mas, assim, chegar no final, você for fazer as contas daquilo que chegou até você, você não pagou, né? Não pagou aquele valor que ele representa. É uma das coisas que também eu vi, né? Que me chamou atenção e que eu não sabia. A gente acha que está pagando, né? A gente está pagando uma coisa que realmente está usufruindo uma coisa que realmente é um valor certo, né? Um valor correto, né? Na verdade, essa questão da gente não pagar o que vale, porque a linha de produção é muito grande. E eles, geralmente, as empresas, principalmente as empresas grandes como Apple, Microsoft, Nike, elas montam os protótipos delas e mandam já o design lá para a China e são produzidos lá, né? Então, não adianta ninguém ficar falando, não uso nada da China, não, porque usa. Tudo hoje é produzido lá, por quê? Porque a mão de obra é muito barata, né? O governo chinês ele explora ao máximo a mão de obra. Tem casos de muitos suicídios nas fábricas, até da Apple já aconteceu, uma incidência muito grande por conta da exploração e da jornada de trabalho abusiva, né, que as empresas impõem lá na China. O sistema de trabalho lá ele é muito, muito rígido. E aí, como eles produzem em alta escala, as coisas chegam para nós bem baratinho, né? E também eles produzem com uma qualidade tão inferior que fica barato e porque é descartável. Então, a gente usa essas caixinhas de som, por exemplo. Você usa ela, não usa nem um ano, daí a pouco ela já estraga, você tem que trocar por outra, né? A gente já percebe que a durabilidade das coisas elas não são tão boas. E quando fala que a gente não paga o que vale, é porque quem foi retirado da sua terra, né? Quem está sendo explorado, quem não tem um plano de saúde, as crianças da África que estão trabalhando e não estão tendo a oportunidade de estudar, elas estão pagando por nós. Elas é que pagam. E o preço que elas pagam é muito alto, né? Aí, assim, essa questão do consumo, até no texto, pergunta assim, tem uma pergunta que fala, por que a felicidade das pessoas atualmente sofre uma decadência? E quais são as 2 atividades que os americanos mais fazem em tempo livre? Então, quando fala lá que em 2011, quando as Torres Gêmeas foram atacadas, o presidente Bush ele não consolou o povo com palavras de carinho. Ele mandou as pessoas comprarem, né? Então, as pessoas têm mais coisas, porém, menos tempo livre para fazer coisas que realmente deixam felizes, como família e amigos. As pessoas estão trabalhando muito e suas 2 atividades são ver televisão e fazer compras, né? Então, o consumismo, ele causa uma doença que se chama compulsão. Assim como tem pessoas que elas são compulsivas por alimento, ao ponto delas chegarem à obesidade e fragilizar sua saúde, até ter que fazer uma cirurgia ou fazer dietas bem rígidas, né? Davi sabe disso, a compulsão alimentar, ela mata. A compulsão por compras mata também, né? Porque a pessoa, às vezes, ela se sente
humilhada por ela não ter condição de usar o que a maioria está usando, e ela começa a comprar. E quando está em estado de depressão, o que alivia é fazer compra, sabe? Então, assim, eu falo isso porque eu já tive compulsão por compras. E fez da minha vida um inferno. Fez da minha vida um inferno, né? Eu não sabia como que eu saía daquilo ali. E foi com muitos anos de prática, né, do budismo e até terapia, que eu me livrei dessa compulsão. Mas eu tenho que... Eu não me livrei, eu sou compulsiva. Porque quando a gente tem algum vício, a gente tem que falar que a gente né? A gente não está ali naquele momento, mas se a gente não se policiar, a gente volta de novo, né? Então, assim, a pessoa que ela é compulsiva, ele tem que ficar longe de cartão de crédito, né? Ele tem, assim, que saber administrar sua vida financeira. E hoje eu sei administrar minha vida financeira, mas eu vivia no vermelho a vida inteira e ganhava bem, né? Quando eu comecei a praticar o budismo, eu tinha 2 cargos no estado e ganhava bem, sabe? Quando eu era casada, meu marido também, ele tinha um emprego bom. E a gente vivia sempre devendo, né? Eu vivia sempre endividada. Então, assim, hoje eu cheguei a um estado de vida que ninguém não tem cobrador na minha porta, né? Eu não tenho dívida com o banco, eu pago minhas contas, que são as despesas fixas, em dia, sabe? Sem sofrer. E sobra um trocadinho para eu me manter durante o mês. Mas, assim, isso tudo é o quê? É o mundo capitalista que gera isso na gente e acaba adoecendo a gente, né? Então, assim, eu reconheci que eu era doente depois de muito tempo. Então, assim, quando eu recebi um dinheiro a mais, nossa, eu ficava super feliz, porque eu ia e comprava tudo de roupa, de sapato, de coisa que não precisava para casa. E aí, depois, quando eu via que não sobrava dinheiro para eu pagar minhas contas básicas, batia uma depressão, batia uma tristeza, sabe? E aí, depois, eu fui descobrindo, né? Eu descobri que eu era compulsiva por compras, né? Então, é algo que desencadeia várias doenças na humanidade, né? Pode passar, Vera. Silene, deixa eu engraçado como que é as coisas, né? Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui. Igual vocês estão falando de consumismo e tal, e como o meu paciente faleceu, eu estou agora em casa por conta, aí eu comecei a dar faxina aqui em casa. Peguei meu guarda-roupa. Hoje eu enchi um saco grande, o cara veio buscar agora mesmo, que eu doei, só de blusa que eu comprei e nunca usei, nem lembrava. Eu montei um cabide ali com 15 camisetas, 15 blusas. Olha se eu preciso disso. Meu guarda-roupa está cheinho. 2 cômodas cheinhas de roupa, eu não sei para que isso. Isso é muito sério, viu, Silene, que você falou. Deixa eu passar. Pode passar. Passa. Aqui é outra pergunta. Quais são as etapas do sistema linear citadas no filme? Então, a extração, a produção, a distribuição, o consumo e o tratamento do lixo, né? Então, aqui o planeta, né, que a gente extrai, aí as fábricas, que representam a extração, a distribuição, que são os pontos de vendas, né? E o consumo e o tratamento de lixo. E lá a gente percebe o quê? Que as corporações, elas é que comandam as engrenagens do mundo, e os governos se curvam diante delas. E quando um governo não se curva diante dessas corporações, ele é taxado de quê? Né? Então, assim, o país é isolado, o país sofre sanções, justamente por quê? Porque não quer dar abertura para essas grandes corporações entrar lá dentro e massificar a sua cultura, porque a gente percebe que o capitalismo ela invade as culturas, né? Acaba com a identidade cultural das pessoas. Pode passar. Aí, aqui da extração, são esses itens aqui, a busca pela matéria-prima, exploração dos países subdesenvolvidos, né? No caso,
nós estamos quase chegando a subdesenvolvido de novo, a gente ficou muitos anos escravizado e sendo subdesenvolvido, terceiro mundo, que não tinha tecnologia, que não tinha saúde básica, não tinha nada. Saímos disso, passamos a país emergente, né? E aí agora a gente está quase voltando a isso, porque a gente voltou ao mapa da fome com tudo, né, gente? Então, a situação do país está feia. Degradação ambiental, problemas ambientais, destruição dos ecossistemas e migrações forçadas. No caso, é o que o seu Elcio falou, são os refugiados que estão no mundo inteiro e que não tem lugar para essas pessoas, né? Pode passar. Produção, a busca por mercados consumidores, exploração da mão de obra, lucro máximo, grandes empresas versus governos, são as corporações, né, que faz os governos se curvarem diante deles. Um exemplo disso é o problema do porte de armas nos Estados Unidos, né? Que cada dia mais a gente vê crianças, adolescentes invadindo escolas e matando pessoas. E por que aquilo lá não acaba? Porque o lobby, né, das indústrias de armas que mantém o Senado norte-americano, né? Então, o Congresso norte-americano, as campanhas deles são financiadas principalmente pelas grandes empresas de armas, né? E aí, justamente por isso que não passa nenhum projeto no Congresso norte-americano para proibir o porte de armas, que o povo lá compra arma como se estivesse comprando sanduíche na esquina, né? Privatizações, estatizações, guerra fiscal, protecionismo econômico, blocos econômicos e o DIT, que é o modelo atual. Pode passar. Aqui são todas as marcas, né, que a gente consome e que ultimamente não tem nem como se livrar delas mais. Então, aqui a gente percebe que as que estão no centro são as maiores, a Unilever, a Johnson & Johnson, a P&G, Nestlé, essa daqui, a Coca-Cola, essa daqui eu não estou enxergando muito bem, a PepsiCo, né? A PepsiCo, a Kellogg's, que é dos sucrilhos e de outros alimentos, a Batavo lá, né, que produz aveia e outros alimentos também. Então, elas é que comandam tudo isso aqui. São as grandes multinacionais. Isso sem contar as de tecnologia, né, do campo tecnológico. Pode passar. Distribuição, os avanços nos meios de transporte, avanços nos meios de comunicação, integração dos territórios. Pode passar. O consumo, sociedade consumista, satisfação no consumo, né, as tecnologias. Então, assim, quando a gente vai lá e compra algo novo, é como se a gente estivesse comendo uma barra de chocolate, né? Difusão de culturas, consumo consciente, obsolência planejada, obsolência perceptiva. O seu Elcio falou lá que não tem como a gente parar de consumir, realmente não tem como parar de consumir, mas a gente tem que consumir de forma consciente, saber o que a gente está consumindo, né? Sobre a questão do leite materno, eu percebo lá na escola, muitas crianças estão nascendo já com alergias, e é uma luta. As mães que amamentam, elas deixam de tomar leite, deixam de comer ovo, deixam de comer banana, né? De ingerir coisa que tem chocolate, porque a criança tem alergia. Então, assim, as mães que realmente são conscientes, a gente percebe a luta delas, até elas não comem nada que tem glúten, nada que tem derivado do leite para não passar para a criança, né? Então, lá na escola tem 3 crianças assim, 2 as mães são funcionárias da escola e que elas fazem o maior sacrifício para não passar a alimentação delas para as crianças, deixando de ingerir esses alimentos, né? Então, o índice de alergia tem aumentado muito, o índice de doenças respiratórias tem aumentado muito, as crianças hoje praticamente já nascem com asma, né? Então, o que é isso? Todo esse processo, né, de poluição, de degradação ambiental. Pode passar. Tratamento do lixo, né? Então, aqui a gente não precisa parar de produzir lixo, mas tem que ter um desenvolvimento sustentável, né? As prefeituras, elas se preocuparem com o aterro, né? De acondicionar o lixo em lugares adequados e também
criar cooperativas de reciclagem desse lixo, apoiar os catadores, porque eles têm assim uma função primordial na sociedade, né? Tornar o sistema que é linear em cíclico, não em linha reta, mas um ciclo que um depende do outro, né? E não fazer de forma linear. Problemas com lixões. Pode passar? Aí a imagem abaixo, explicar. Aqui a resposta. Nos dias de hoje, das 100 maiores economias, 51 são grandes indústrias, e devido à sua força econômica, as indústrias exercem uma grande influência sobre os governos. Então, o que a gente percebe? Tem um governo, não só aqui no Brasil, se ele não está andando de acordo com essas grandes corporações e a economia está em crise, e eles estão perdendo dividendos, principalmente na Bolsa de Valores, o que eles fazem? Eles olham quem é o candidato que tem uma visão que é alinhada à filosofia deles e elege aquele candidato. Injeta dinheiro, elege, entra também na mente das pessoas, faz as pessoas ir para a rua, começa a soltar propaganda duvidosa contra a pessoa e elege quem é melhor para eles, né? Quem vai manter eles ali no poder, e esquece do povo. Pode passar? Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, faltam matérias-primas para as indústrias produzirem. Neste caso, qual é a alternativa para esse país suprir essa carência de matéria-prima? Explorar os recursos naturais de países subdesenvolvidos, ou seja, países de terceiro mundo, causando a destruição do ambiente e economia destes países. Então, eu vou parar por aqui, porque são 21 slides, e aí é bem extenso, e aí eu vou passar um videozinho para vocês e para a gente encerrar essa parte com o diálogo. Pode passar, Vera, o outro vídeo. O número 3. Deixa eu fechar aqui para me abrir. Tá dando para ver, pessoal? Tá sim, Vera. Tá. Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão 5 componentes principais: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável.
Ele pode também ser influenciado por outros fatores, como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, duas dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Então, só finalizando aí, aqui fala assim, né, no final do vídeo, fala-se em políticas para transformar esse sistema linear em um sistema que não desperdice recursos ou pessoas. Quais atitudes devem ser tomadas para que isto aconteça? Então, a sustentabilidade, 0 resíduos, energia renovável e transformar esse sistema linear em um ciclo, onde há uma harmonia entre produção, consumo e reciclagem. Isso é possível? Sim. Né? Então, nesse último vídeo fala o quê? Que é um processo de aprendizagem, né? Então, é educação. É o que o presidente Ikeda sempre bate na tecla. É através da educação que nós vamos conseguir transformar o mundo, né? E através das nossas atitudes. Ganhar dinheiro é bom? É. Nossa, quem é que não gosta de ganhar? Mas a gente tem que saber, né, que também a gente não precisa escravizar as pessoas para ganhar dinheiro, né? E também a gente não precisa fugir do que é básico para nós, que é a nossa família, né? Que são os amigos, que é a gente ajudar as pessoas, ser útil para as outras pessoas, né? Então, assim, tem que... É um ciclo. A gente não pode nem querer rezar demais e esquecer de trabalhar, porque senão a gente vai passar fome, né? A oração sem ação ela não vai ter efeito na nossa vida. A gente não pode também ficar enclausurado dentro de casa com os filhos debaixo da asa o tempo inteiro e impedir eles de crescer, mas é saber equilibrar, né? Saber equilibrar. E sempre aquela perguntinha que os economistas mais famosos, eles falam, na hora que você vai comprar uma coisa, você entra numa loja, você olha assim, mas eu preciso disso mesmo? Qual é a utilidade disso para mim, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, porque tem hora que a gente abarrota a casa da gente de um monte de tranqueira que não tem um pin de utilidade, né? Quando você vai olhar, não tem utilidade nenhuma. Então, a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo, do que a gente está consumindo. A gente vê o presidente Ikeda, ele é um líder religioso, um líder de uma ONG, né? Mas ele vive uma vida de luxo? Jamais, né? Então, assim, tudo que ele produz
é em benefício do outro, né? A gente vê que ele tem um espírito de solidariedade muito grande. Então, assim, a gente não deve se eximir do conforto. Nós temos que ter conforto, temos que ter saúde, temos que ter condição de pagar um plano de saúde, de comprar remédio, né, de ter um tratamento digno, mas também não precisa a gente se matar, né, e querer ficar o tempo inteiro só pensando em lucro, né? A gente tem que pensar no lado humano, porque nossa vida ela é bem curtinha e não dá para viver muito tempo, não, né? A data de validade ela é bem curta. Aí agora eu gostaria, né, que alguém falasse para mim, ou mais pessoas, uma coisa que aprendeu com essa aula de hoje. Em poucas palavras. Respeito. Você refletir, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro música, muito, 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 muito. Eu tenho, assim, eu tenho uns 500 CD de música, coisa e tal. Aí o que eles fizeram? Os aparelhos não produzem mais aparelhos, não tem conserto, manda o aparelho de problema, manda consertar, não tem conserto, tudo vai virar lixo, você não tem o que fazer com aquilo. Vai virar lixo, porque não tem como utilizar, não toca em lugar nenhum. E é assim que as coisas funcionam. O próprio sistema, eles criam alguma coisa, te estimula a comprar, e depois já tira aquilo lá de mercado, você não tem utilidade. E aí, o que eu aprendi com o assim, deixar você ser um consumista, né? Consumir aquilo exatamente o necessário. Você precisa consumir. Não exagerar em compra. Então, assim, eu deve ter mais de ano que eu desativei meu cartão de crédito. Eu já tenho cartão de débito, de crédito eu não tenho mais. Deve ter uns 2 anos que eu desativei meu cartão de crédito. Porque eu passei um sufoco muito grande também quando eu peguei o cartão de crédito, que virou bola de neve. Eu pagando só o mínimo, chegou um certo momento que eu não tinha mais condição de pagar o negócio. Aí eu parei de comprar nada, só pagando até que atualizei, coisa e tal. E hoje, assim, eu não desabilitei meu cartão de crédito, só débito. É engraçado que a tecnologia ela faz a gente querer renovar sempre, né? Eu sou muito atinada com esse negócio de tecnologia, eu gosto. Eu falo que eu podia ter aproveitado e feito faculdade em TI, porque eu gosto muito de estar descobrindo novas coisas. E a gente, as próprias fábricas, elas fazem isso. Meu celular, ele não é um celular ruim, ele é um celular de 60 GB de memória, 64 GB de memória, né? Tem a memória, eu não usei a memória dele até hoje, eu comprei em 2020, e a câmera dele, para mim, era uma câmera muito boa. Aí eu fui num evento e que estava lotado semana passada, e aí o palco ficava longe. Mas me deu uma raiva quando eu apontava a câmera do celular e que a imagem saía ruim, e que eu olhava os outros celulares na minha frente, aquelas fotos bonitonas, assim, sabe? O da Priscila ele é melhor do que o meu, mais avançado. Eu falei, não, agora você tira a foto, porque o meu não dá conta. E eu falei, nossa, eu tenho que comprar um celular para mim. Priscila falou assim, já vai. E espera, o celular tá bom ainda. Eu falei, realmente, ele tá bom ainda, não tá na hora de trocar, né? Tem outras prioridades, tem outras coisas que eu estou precisando. Mas a gente tem que segurar, sabe? Porque parece que eles te põem assim e falam, já tá na hora de você trocar, né? Então, as coisas se tornam descartáveis. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba descartando até as próprias pessoas também, né? Parece que até o ser humano ele passa a ter data de validade para a gente. Quem mais gostaria de falar? Todos os dias eles estão criando coisas novas e cada vez mais chamativas, né? Sim, isso. Cada vez mais, assim, que você olha e fala, não, eu tenho que comprar. Eu sou assim. Igual você falando de tecnologia, né? Eu mexo com paixão mesmo. Então, igual o meu notebook. Comprei, ele é top. O que eu fiz? Mandei colocar outro HD nele. Então, assim, eu estou sempre... Sabe? Eu amo. Logitech. Minhas coisas aqui em casa, eu como tudo assim, na base da tecnologia. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando for comprar algum eletrodoméstico, algum eletrônico,
no YouTube tem pessoas que são pagas só para falar desses produtos. Então, você coloca lá o nome do produto, a marca direitinho, e aí eles falam quais as vantagens, quais as desvantagens, né? Qual o que é similar e que tem o mesmo, e que é mais barato e que tem a mesma potência, sabe? Então, assim, é algo bem útil, que não deixa a gente comprar uma coisa muito bonita e que, de repente, o mais barato, ele tem o mesmo efeito. Quem mais gostaria de falar o que aprendeu? A Terezinha que abriu o áudio dela. Eu gostaria de falar assim, que eu fico brigando, né? Padre, não compra isso, não compra aquilo. Eu brigo muito, mas eu sou acumulador, eu não jogo nada fora, eu não quero jogar nada fora, eu não sou de comprar. Eu não sou não uso aquilo mais, não quero jogar fora, não quero desfazer daquilo. Mas isso também está errado, né? É isso aí. Não, eu não fico comprando, não. O que eu tenho, eu largo ali. Não quero jogar fora. Às vezes o trem está passando da hora de jogar fora, eu não quero jogar fora. Alguém? É igual aquela outra aula que a gente teve, né? Desapegar, né? Então, eu acho assim, o mais bom é a gente desapegar, né, dessas coisas, né? Eu não quero isso, né? Então, a gente vai acumulando muita coisa dentro de casa, né? Você vê, igual eu mexo com construção. Cerâmica, você compra cerâmica hoje, daqui 4 meses você não compra ela mais. Então, são coisas que, se você for comprar muita coisa, você vai ficando com muita coisa em casa e não tem utilidade, né? Então, assim, é um gasto desnecessário, né, que as pessoas fazem. Talvez, por exemplo, desapegar das coisas, né? Aqui em casa eu fico uma briga, né? Vamos jogar isso fora. Não, vou guardar. Não, joga fora, não joga. Então, eu acho mãe. Minha mãe. Então, assim, é uma coisa que você vai amontoando dentro de casa, você vai contaminando a vida da gente, doença, né? Isso aí tudo tem contaminação. Por exemplo, tem muita coisa aqui que o Marco compra, negócio de foninho. O foninho que tem aqui, não tem como. Tem que jogar fora e eu não jogo, porque não conserta, né? Que não conserta mais. O celular, tem que jogar tudo fora. Então, assim, a gente ficar com esses trem dentro de casa, você está contaminando, né? Contaminando o ambiente seu e quem estiver perto. Então, assim, a gente tem que observar bastante mesmo, igual você fala, comprar, né? Compra isso, compra aquilo. Então, eu fico uma luta com o Marco, de comprar. Você pega o dinheiro agora, quando é de tarde, acabou. Você chega que é um monte de trem. Nada tem utilidade, sabe? Então, assim, as pessoas têm que observar. Um dia eu fui com ele na loja, ele comprou um foninho. Comprou o foninho, aí que chegou aqui, o foninho não funcionava. R$70. Aí eu peguei, fui lá aí eu fui lá, liguei, a moça falou, não, é mau uso, eu fui no Procon. Aí ela falou que não tinha outro para devolver. O Procon foi lá na loja, rapidinho ele buscou outro. Então, assim, você tem que estar de cima desse povo, porque eles querem vender as coisas igual, que é tudo da China, né? Tudo acaba logo. E só eles querem tirar da China e jogar dentro da casa da gente. Então, assim, a gente tem que ficar aceso com isso aí, porque é muita coisa que a gente utiliza dentro de casa, pouco tempo, né? É coisa supérflua mesmo, né? Então, eu acho que muitas vezes por exemplo, televisão. Você comprou outra nova, joga outra fora, né? Então, tudo tem que tirar de dentro. É isso. Alguém quer falar? Falou que eles jogam as coisas nas casas. Eles não jogam nada, não. A gente vai lá e busca. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu falei para vocês que nós teríamos 2 aulas em junho, mas devido à atividade da DF, então, nós preferimos cancelar e fazer essa de hoje. Eu creio que nós ainda vamos ter uma aula em junho, porque a partir do dia 15 é o recesso, em julho, quer dizer, a partir do dia 15 é o recesso. Eu vou somar a carga horária direitinho. Se com essa aula de julho
der a soma de 40 horas, aí nós encerramos essa turma agora em julho, tá? Se não der as 40 horas, porque para receber o certificado tem que estar as 40 horas, cumprir os 3 módulos direitinho, né? Aí, se não der as 40 horas, eu aviso e a gente completa em agosto, tá? E aí depois a gente vai conversar sobre a formatura, como que vai ficar tudo direitinho, tá bom? Mas aí em julho nós ainda vamos ter uma aula ainda para a gente completar. E se houver necessidade, eu passo alguma atividadezinha para casa, né? Porque são 12 horas de atividade extra classe. Aí eu vou ver se falta alguma hora nessas 12 horas, e aí para completar as 40 a gente faz alguma atividade extra classe, tá bom? Então, muito obrigada, bom final de semana, bom descanso, e desculpa se a gente demorou muito, tá? Pode passar o último vídeo, Vera. Nós vamos passar, tem 2 videozinhos para a gente passar, tá? Pequenininho, rapidinho. Vera. Oi. Vera, eu vou precisar de me ausentar. Tudo bem, Vera? Tudo bem. Porque está demorando e eu estou com um compromisso com a senhorinha aí. Com a senhorinha lá, né? Não, vai lá, Paty. Vai lá. Dela, dos remédios. Não, pode ir lá. Muito obrigada. Eu estou salvando esses vídeos. Inclusive, eu estou fazendo, assim... Só tem o último vídeo, que é o 4, que é o vídeo de encerramento. Não são tem o da Sara também. Não, mas ali é a palavra de agradecimento, né? De incentivo. De incentivo. Wanda, eu estou guardando esses vídeos todos, que eu estou montando um site, coisa. Aí depois eu vou passar uns vídeos para todo mundo assistir. Certo? Então, Vera, porque não tem jeito, eu tenho que ir lá passar o remedinho para ela. Tá bom, Wanda, obrigada. Vera, então pula esse vídeo de encerramento e põe o da Sara. Então tá. Porque ele repete as mesmas coisas. Não, então aí eu coloco ele no grupo. Deixa eu abrir o da Sarinha aqui. Só que o da Sara tá com o jeito que gravou ficou meio torto, viu, pessoal? Eu não tinha observado e que pelo celular não tá. Mas aí não deu tempo de eu passar ele pro aplicativo que eu tenho. Então ela ficou de lado. Mas o importante é o que ela vai falar. Tá bom? Eu pedi a Sara para fazer as palavras de incentivo e como ela não podia estar presencial com nós, ela gravou o vídeo, tá? Depois eu vou virar o vídeo dela e a gente coloca lá nos grupos, tudo bem? Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, desfrutando de boa saúde e se cuidando, porque esse clima tá cheio de trazer doença pra gente. Gostaria muito de estar aqui pessoalmente com vocês, mas dessa vez também não foi possível devido à minha carga horária de trabalho. Mas, da nossa maneira, a gente dá um jeitinho de sempre estar participando. Vou compartilhar com vocês uma frase do grande poeta Guimarães Rosa, que diz o seguinte: olhar para trás após uma longa caminhada pode fazer perder a noção da distância que percorremos. Mas se nos detivermos em nossa imagem, quando a iniciamos e ao término, certamente nos lembraremos quanto nos custou chegar até o ponto final. E hoje temos a impressão de que tudo começou ontem. E é essa impressão que a gente tem em relação à magia da leitura, não é verdade? Parece que começou ontem, e olha que a turma já está quase se formando. E se formando com louvor. A RM Uberlândia Norte está de parabéns. Vocês são uma inspiração para todo o sul do Triângulo Mineiro. O educacional deve muito a vocês, né? É sempre um conteúdo de grande qualidade, que traz grande aprendizado a todos nós. E os formandos que aí estão, os alunos que aí estão ainda, né, que logo serão formandos, estão tendo uma oportunidade ímpar. Aproveitem ao máximo. Como incentivo, eu gostaria de deixar para vocês também uma frase de um dos nossos livrinhos de cabeceira, né, de todo educador Soca, A Arte da Educação Humana Habilidosa, que está na página 35. A solidariedade eficaz, de fato, se baseia no respeito à dignidade da vida, inerente em todos os seres vivos, e no desejo que esta dignidade triunfe sobre outros aspectos. O amor genuíno fortalece o outro e o apoia a desenvolver forças e coragem para superar os problemas. Nesse sentido,
O amor é destino compartilhado. E é isso que nós compartilhamos aqui, né? Todos os meses, quinzenalmente, porque compartilhar educação é a melhor forma que a gente tem de demonstrar amor ao próximo. Porque através da educação a gente consegue transformar as pessoas. E pessoas transformadas são capazes de mudar o mundo de uma maneira positiva e para bem melhor, com toda certeza. Parabéns a todos mais uma vez. Muito obrigado por essa oportunidade e em breve nos veremos. Beijo grande! Maravilhoso, né? Peço desculpa porque pelo celular ele está certinho, mas passei ele para o computador e ele virou e eu não percebi e não joguei. Eu vou passar ele para o programa que eu tenho, vou desvirar ele e colocar no grupo, certo? Eu gostaria primeiro, antes da gente fazer o encerramento, de fazer a foto. Aí o da Wanda eu incluo aqui depois. Então, vamos preparar. Rosa, vem mais para frente para você sair na foto. Cadê seu Elcio, Sandrinha? Ele participou uma parte. Aí, agora sim, agora ficou bonito aqui. 1, 2 e sei. Deixa eu ver se ficou boa. O da Wanda eu vou depois colocar aqui também. Ficou ótimo, pessoal. Deixa eu só salvar aqui para a gente finalizar. Bom, e para encerrarmos, né, eu convido agora a senhora Rosa para fazer as palavras de agradecimento. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome da Magia da Leitura e de todos os participantes, eu agradeço de coração por essa maravilhosa atividade. Muito obrigada e boa noite a todos. Parabéns a todos. Muito obrigada, Rosa. Parabéns a todos. Pessoal, Silene, boa noite. Bom fim de semana. Oi. Eu só quero, em nome de todo mundo, agradecer assim, de coração por essas aulas que você nos tem nos apresentado. Estamos aprendendo muito com essas aulas que você nos tem, essas oficinas que você tem realizado com a gente. Só temos a falar gratidão. Eu que agradeço. Assim, eu tenho um carinho muito grande, né, por vocês e para mim, assim, cada aula para mim é um aprendizado e eu faço isso por gratidão mesmo, tá? Então, assim, é por gratidão. E nós, assim, aqui em casa a gente está no momento só de agradecer mesmo, tá? Então, assim, os benefícios e a nossa felicidade realmente ela chegou ao ponto, né, que o Sensei sempre falou e deu esperança para a gente, né, que se a gente lutasse, né, que as coisas aconteceriam. E, assim, é por gratidão. E eu continuo minha luta, né, dentro da organização, jamais de desistir, jamais de parar de praticar, né, para mim, assim, o Gorronzo, esse dia eu falei com a Priscila, o Gorronzo ali foi meu psicólogo, foi meu ombro amigo, foi meu lenço que eu chorei muito, até que o resultado veio, né? Então, assim, esse dia eu ouvi uma frase de Cortella que ele fala assim, que não basta só ter esperança, você tem que fazer acontecer, né? Que ele falava com os filhos dele, quando você tiver 12 anos, eu vou te contar um grande segredo. Aí, quando o menino completou 12 anos, ele falou assim, pai, e aí? Qual é o grande segredo da vida? Ele falou assim, que a vaca não dá leite. Aí ele falou assim, como assim? Se você quiser tomar o leite, você tem que ir lá e tirar o leite. Então, a nossa prática é isso, né? O Gorronzo, ele não dá benefício sozinho. Então, a gente tem que fazer. E agora, sim, é somente agradecer, porque não tem mais nada para pedir mesmo. Então, muito obrigada a vocês.
E obrigada pelo apoio, pela acolhida que vocês têm comigo, pelo carinho, tá? Eu sinto muito orgulho de fazer parte da equipe da Academia da Magia e da Leitura. É só gratidão mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso, bom final de semana. Obrigada, parabéns. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Sandrinha. Tchau, Davi, seu Osiris Rosa.